Queridos irmãos e amigos, acabamos de passar pelo Dia das Mães. Segundo domingo de maio, estabeleceu-se uma data para homenagear as mães. E o título da nossa meditação de hoje é Maternidade. E vamos falar sobre como na natureza existem muitos exemplos dessa maternidade, desse amor, desse carinho. Vamos ver, por exemplo, muitos desses animais são usados como exemplo para mães. Por exemplo, uma leoa. Uma leoa que está lá em Ezequiel 19, versículo 2. Vejamos, Ezequiel 19, versículo 2. E dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada criou os seus cachorros no meio dos leõezinhos. A leoa, ela é conhecida por sua ferocidade quando se trata do cuidado com seus filhotes. A leoa, ela é brava, ela é cuidadosa, ela enfrenta até leões que são muito mais fortes, porque na natureza, um leão que não é o pai do filhotinho tenta matar os filhotes para poder cruzar com aquela leoa e deixar sua genética. Então, uma leoa, quando coloca um filhotinho no mundo, ela precisa protegê-los até dos seus próprios pares, de leões, da sua própria, como podemos dizer assim, do seu próprio parentesco. Então você veja que uma leoa está sempre atenta. A partir do momento que ela gera seus filhotes, a sua atenção é constante. Ela amamenta, protege e, se for necessário, ela morre para proteger seus filhotes. Porque imagine uma leoa lutar com um leão, que é muito maior e mais forte. Então, esse é um exemplo na natureza de mãe leoa. E temos também coruja, a mamãe coruja, aquela que a gente brinca sempre, os meus filhinhos são os mais lindos desta floresta. Então, você veja que a mamãe coruja, ela protege e seus filhos são sempre os mais bonitos, os mais lindos. E tá lá em Isaías 34, no versículo 15, na sua parte A. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotinhos e os recolherá debaixo da sua sombra. A coruja, ela protege, ela põe debaixo da sombra, é um cuidado, é um escudo contra os males externos. E a coruja é aquela mãe que sempre vai achar os seus filhinhos os mais bonitos, os mais amorosos. É uma mãe realmente coruja, corujice, como a gente fala, aquela mãe que mima, que cuida, que gosta e que não tem outro igual ao seu filho. Agora tem a mãe passarinho. A mãe passarinho, que voa várias vezes entre o ninho e o mundo externo, levando comida e alimenta um, alimenta outro, limpa o ninho. Quem já viu vídeos da mãe passarinho, vê que ela vai alimentando os seus filhotinhos e ela vai limpando o seu ninho, porque sabe que se deixar o ninho sujo, vai criar bicho, vai trazer doença e vai colocar em risco a sua prole. Então a mãe passarinho,
aquela mãe que incansavelmente, ela faz várias viagens para alimentar os seus filhotinhos. E ela não só alimenta ela e o papai, né, o passarinho macho, é uma parceria ali. Papai e mamãe, eles são incansáveis na busca pelo alimento. E eles cuidam do seu lar, eles cuidam do seu ninho. É muito bonito de ver o carinho e como a natureza que Deus nos dá revela esse amor. Não dá para não perceber esse cuidado, essa proteção. Agora, tem uma mãe especial na natureza que é muito impressionante. É a mãe pelicano. A mamãe pelicano, ela sai do ninho para buscar comida. Mas não é sempre que ela encontra. Vez ou outra, ela pode não conseguir o alimento. Voar, 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 procurar, procurar e não conseguir. E essa mãe, quando ela volta para o ninho vazia, ela bica o seu peito, ela abaixa o seu bico e vai bicando, bicando, até sangrar. Ela dá do seu sangue para os seus filhotinhos. Que abnegação, que amor sacrificial. Não dá para deixar de comparar esse amor dessa ave que Deus fez com o amor de Deus por nós. Um amor sacrificial, que se feriu dando o seu filho. Que o seu filho se feriu, se deixou ser ferido e deu do seu sangue por nós. Não dá para deixar de comparar. É muito amor envolvido aqui nessa natureza que deixa muito claro o amor de Deus. E a mamãe águia? Lá em Deuteronômio 32:11, vejamos, Deuteronômio 32, versículo 11, mamãe águia. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Essa mamãe águia, esse ninho aqui descrito, ele é feito num lugar bem alto, difícil acesso. E a águia faz isso para proteger os seus filhotinhos dos perigos, dos predadores. Que exemplo! Nós, mães, pais, precisamos construir nossos ninhos no alto, proteger nossos filhotes de predadores, que são muitos neste mundo mau, neste mundo caído por causa do pecado. Pessoas que não se voltam para Deus. Aquilo que temos sempre falado, se você não ajunta, você espalha. Ficar em cima do muro é uma decisão. Você não está com Deus em cima do muro. Não pense que você é neutro. Então, as pessoas que não buscam a Deus, elas vão sendo influenciadas por este mundo mau. E aquela influência vai tornando a pessoa pior a cada dia. Então, existem muitos predadores neste mundo. Precisamos colocar os nossos filhos em lugares altos. E quando a gente fala de lugares altos, é uma educação para Deus, voltada para Deus, mostrando, girando a cabecinha dos nossos filhos para cima. Olha para Deus, olha, Papai do Céu, vamos orar para o Papai do Céu, a comidinha antes de comer, vamos ler a palavrinha, vai começando com historinhas, sabe? Você vai colocando
dentro do coração, mesmo quando pequenininho, o amor de Deus. Isso é colocar seus filhos num ninho alto. É você colocar dentro deles o respeito, o temor, a reverência a Deus. E os nossos filhos vão estar no alto. Se vier predador, eles vão saber se defender. Porque eles foram criados no alto e a mamãe águia depois ensina eles a voarem. Enquanto eles não tiverem as asas fortes, ela carrega eles sobre as suas asas, mas sempre ensinando a voar por conta própria, a ter o temor a Deus por si próprios. Porque no reino de Deus não tem filho de crente é crentinho. Não, filho de crente é pecadorzinho. Precisa ser salvo. Precisa crer que Jesus morreu por ele também, derramou seu sangue. E ele, o seu filhinho, precisa ter um posicionamento no reino de Deus. Dizer, sim, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E sim, eu vou deixar o Espírito Santo agir dentro da minha vida, dentro do meu ser, e me guiar para Deus. Então, temos também um exemplo que o próprio Jesus utilizou lá em Mateus 23. Vamos lá, Mateus 23, no versículo 37. Olha o que Jesus fala. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Jesus aqui está triste, porque ele falou que ele veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui ele está falando, olhando para Jerusalém, 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 vocês estão matando os profetas que Deus envia, estão apedrejando aqueles que são enviados para falar do amor de Deus para vocês. Eu queria ser como uma galinha que põe os seus pintinhos debaixo das asas e protege. Aqui Jesus está se colocando na posição de maternidade, de cuidado, de carinho, de proteção. Usando um animal para exemplificar o amor, o cuidado, a proteção. Mas Jerusalém, o povo escolhido de Deus, rejeitou. E aqui Jesus usando esse símbolo de um animalzinho que protege os seus pintinhos, protege os seus filhotinhos. Ele queria fazer isso. Queria mostrar o grande amor e que ele era a revelação desse grande amor. Mas eles rejeitaram. Rejeitaram ao ponto de matá-lo, de crucificá-lo. Mas isso já estava no plano de Deus desde a fundação do mundo. Que Jesus viria para se sacrificar e abrir um novo e vivo caminho, um novo e vivo acesso ao Pai. Agora, voltando a falar de mamães. A palavra mãe, ela é um símbolo de carinho, de atenção, de sacrifício, de nutrição, de agregação, de cuidado, disciplina e orientação. Mãe é tudo isso. Mãe é tudo isso. E todo esse simbolismo da palavra mãe é uma expressão. Mãe é uma expressão do amor de Deus. Deus deu essa função para a mulher de carinho, de cuidado.
Assim como Jesus falou dos animaizinhos, assim como a Bíblia revela o cuidado que os animais têm, Deus usa uma mulher, a mãe, para expressar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, sua atenção, seu sacrifício, sua nutrição, sua agregação, trazer de volta para os braços dele. Disciplinar, corrigir também é amor. Orientar, trazer do caminho perdido, volta aqui, vamos para o caminho certo, o caminho que vai levar vocês para o céu, para vocês viverem eternamente comigo. Então, mãe é uma expressão do amor de Deus. Agora eu vou citar algumas mães da Bíblia. Por exemplo, iniciando com Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede foi uma mulher muito corajosa. Ela teve o terceiro filho, que foi Moisés, justamente no momento onde o faraó tinha ordenado que todo filho homem, se nascesse mulher dos hebreus, poderia viver, mas se fosse homem, tinha que ser jogado no rio Nilo. E ai de quem desobedecesse. Os pais morriam junto com a criança. Então essa mulher, junto com seu marido, foram muito corajosos. Eles tiveram esse terceiro filho, que foi um menino muito lindo. Pensa num bebê bonito. A Bíblia revela que Moisés era muito formoso. E aí ela esconde esse bebê. 1, 2, 3 meses. Só que agora Moisés tá maiorzinho. O choro dele foi aumentando, foi ficando mais forte. E daqui a pouco ele ia estar mais tempo escondido, daqui a pouco ele ia estar engatinhando, ia sair, ia se mostrar. E agora? A Joquebede, além de corajosa, ela recebeu uma criatividade vinda dos céus. Ela pegou um cestinho, betumou, colocou, vedou todos os orifícios e deixou aquele cestinho impermeável. Ela afofou por dentro, botou uma mantinha e colocou Moisés dentro. E colocou no Nilo. E pediu para sua filha, Miriam, ir atrás, observando o que ia acontecer com o menino. Ela teve fé de que Deus protegeria aquele bebê. E assim foi. Moisés foi colocado na beirada do rio Nilo e foi sendo levado e parou num junco, num monte de juncos, perto do lugar onde a princesa, a filha do faraó, ia se banhar de manhã. Moisés chora, ela manda suas servas irem buscar e Moisés recebe este nome porque ele foi tirado das águas. Então, Joquebede, ela estava numa situação muito difícil. Não era um bom momento para se ter filhos. Muitas mulheres hoje em dia usam a desculpa para se desvencilharem de seus filhos, dizendo, não é o momento. Quer momento mais difícil do que esse? Quando acontecer de vir um bebê numa situação difícil, toda a vida é dada por Deus. Coloque essa vida diante de Deus e Deus vai dar condições para você criar o seu filhinho. Moisés foi tirado do rio. A menina, quando viu que a princesa pegou o bebê e achou ele lindo, comentou, que lindo. Ela falou assim, a senhora quer que eu arrume uma ama para esse bebê? Ela chamou a mãe criou Moisés e ainda recebeu um salário para criar. Deus dá a condição.
Deus supre todas as nossas necessidades. Não vaidades, as necessidades. É certo que às vezes Deus mima a gente, dando coisas assim que a gente quer muito. Mas as necessidades básicas, Deus dá. E esta mãe, ela cuidou do seu filhinho, passou o amor de Deus para ele, desde pequenininho. Uma coisa que a psicologia fala é que de 0 a 7 anos é a idade da formação do ser humano. Por isso que muitos traumas se perpetuam na vida adulta quando ocorrem nessa faixa etária. Porque essa faixa etária é muito importante para a formação de caráter, para a formação da personalidade. E Moisés foi educado justamente nesse período de infância por sua mãe hebreia. Ela mostrou o amor de Deus para ele. Depois ele foi ser criado no Egito, que era o ponto top da sociedade da época. As pessoas, os melhores estudos eram ali, mas as maiores idolatrias também estavam ali. Mas Moisés já estava, na sua infância, ele tinha sido protegido das más influências. Então ele foi como se fosse vacinado contra as heresias que viriam daquele povo egípcio. E assim foi. Então Joquebede foi a mãe do libertador. Deus usou Moisés para ser o libertador do povo de Israel daquela escravidão. E também guiou o povo para a terra prometida. Então, veja bem, muitos bebês cujas mães estão pensando se terão ou não seus filhos. Olha como um bebê pode ter um grande projeto na sua vida. Precisamos confiar que Deus vai nos ajudar a criar nossos filhos. Não tenham medo, mamães. Outra mãe, Ana, mãe de Samuel. Essa Ana foi persistente, confiável, porque Ana não podia ter filhos. Por não ter filhos, o seu marido arrumou uma outra esposa, Penina. E essa segunda esposa, essa gerou filhos. E essa Penina ficava humilhando Ana, desprezando porque ela era estéril. E Ana sofria muito. Um dia ela foi ao templo e ficou chorando amargamente, só que ela não conseguia falar. Ela balbuciava diante de tanto choro, tanta dor no coração, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava bêbada. Aí ele foi repreendê-la. Você está bêbada? Aí ela, não, eu estou amargurada de coração. E falou para ele. E aí o Espírito Santo soprou no ouvido do profeta. E ele pôde falar para Ana a profecia. Vai para casa, porque o seu desejo vai ser concedido. Ana voltou e concebeu Samuel. Quando Samuel nasceu, ela foi para o templo, apresentou seu filho, levou de volta. Quando Samuel estava desmamado, ela cumpriu o voto que ela tinha feito a Deus, que se ele desse um filho para ela dedicaria esse filho para ele, por toda a sua vida. E Samuel foi nazireu desde o ventre. Nazireu era uma pessoa consagrada a Deus, separada para ele. Não podia beber vinho, não podia deixar seus cabelos serem cortados, não podia tocar em nada morto. Então Samuel foi entregue ao templo para o sacerdote ele educá-lo para ser um servo de Deus, ali para trabalhar no templo, desde pequenininho, desde a mais tenra idade.
Depois do desmame, ele foi entregue. Já uma criança grandinha, com entendimento já para receber ordens. Então, Samuel foi um grande, grande profeta, um grande sacerdote que guiou o povo durante anos, até que esse povo rejeitou Samuel e rejeitou a direção teocrática, que era Deus dirigindo o povo, e pediu um rei. Mas Samuel foi grande perante o povo de Israel. Então veja que grande honra teve essa Ana. E depois que ela entregou Samuel, Deus ainda concedeu mais filhos. Ela não ficou só nele. Teve mais filhos, filhos e filhas. Agora veja só uma outra mãe. A mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher, ela tinha uma filha endemoniada. Imagine o que é você ver seu filho sendo usado por Satanás e você sem poder fazer nada. Essa mulher sofria vendo a sua filha ali naquela situação terrível. Mas ela ouviu falar que Jesus estava por ali, pelos arredores. Ela não pensou duas vezes. Ela sabia da fama de Jesus, dos milagres que ele vinha fazendo, e ela confiava que ele era a solução para o seu problema. E lá foi ela correndo, e começou a clamar, a clamar, a clamar. Chegou perto de Jesus e falou: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus fala: não é bom tirar o pão dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus, que humilhação, não? Que triste você chegar querendo ter algo e pedir e receber essa resposta. Mas Jesus não estava falando nada errado, porque ele veio primeiro para Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Esse era o propósito primário de Jesus. Primeiro, os judeus. Primeiro. Só que os judeus não aceitaram, rejeitaram Jesus. E aí por isso que o evangelho foi depois pregado para os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. E essa mulher não era judia, era uma Ciro-Fenícia. Mas ela humildemente fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela não queria o pão, ela queria uma migalha, porque ela tinha certeza que Jesus era a solução. Aquela humildade, aquele grande amor de mãe por sua filha, tocou o coração de Jesus. E Jesus olhou para aquela mulher e falou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme você deseja. Ela voltou para casa e a filha estava curada. Que bênção, que grande fé dessa mulher. Você, mãe, você, pai, não desista. Não desista se o seu filho está numa situação difícil, onde Satanás está trabalhando na vida dele. Busque a Jesus. Busque, que você vai encontrar. Ore pelo seu filho, ore por sua filha. E vá a Jesus assim como essa mulher foi, com humildade, com desespero, clamando, sabendo aonde está indo, sabendo que ali vai ter resposta. Tenha certeza disso. E essa mãe, ela foi abençoada. Ela teve o seu pedido concedido, mesmo não merecendo, porque ela não merecia aquilo. Ela não era do povo de Deus.
Jesus tinha vindo primeiro para o povo de Deus. Nós não merecemos nada. Mas através do sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos faz aceitáveis. O seu sangue nos cobre. E Deus não consegue enxergar o pecado em nós, porque o sangue de Jesus nos cobre. E aí nos tornamos aceitáveis a Deus, porque Deus é santo. Ele não convive com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Então só o sangue de Jesus pode nos cobrir e fazer com que Deus nos aceite. E o Espírito Santo em nós vai nos purificando, nos santificando a cada dia, nos fazendo melhores a cada dia. Então, essa mulher foi agraciada, teve o seu pedido aceito. A viúva de Naim, uma mãe que perdeu seu único filho. Ela só tinha aquele filho e ele estava morto. Essa mãe sabia que além de perder o amor, a presença, aquele amor de mãe, estava agora sufocado pela dor. Ainda tinha a parte social. Uma mulher sem marido e sem filhos, ela estava fadada a mendigar. Não teria quem cuidasse dela, quem ajudasse na provisão diária, no alimento diário. Viúva, levando o seu único filho morto. Aquela procissão de pessoas atrás daquele caixão, com aquele jovem morto dentro. Quando Jesus viu e olhou aquela viúva, aquela dor enorme, o coração de Jesus se condoeu. Diz que ele sentiu uma compaixão enorme por aquela viúva. Ele chegou ali, tocou no esquife, tocou no caixão e o jovem ressuscitou. Ele deu vida para um corpo morto, para o único filho de uma mulher que já tinha perdas, tinha perdido o amor da vida dela, seu companheiro, seu marido. Imagine a alegria dessa mulher quando viu o seu filho ressurreto. Imagine que amor, que gratidão que ela teve por Jesus. Aquela dor enorme se transformou numa alegria gigante. Esse é o nosso Jesus, nosso Salvador, que da tristeza traz alegria. Ela recebeu um milagre. Outra mãe, Agar, mãe de Ismael. Agar era a serva da Sara, mulher de Abraão. Abraão tinha a promessa de ser o pai de uma grande nação. E quem convivia com ele sabia dessa promessa. Só que a sua esposa Sara não concebia filhos. Aí a Sara teve a brilhante ideia de entregar a sua serva egípcia, Agar, para gerar filhos para Abraão. Já que ela não podia gerar, ela ia deixar a sua serva gerar filhos. E a sua serva concebeu Ismael. Imagine essa serva, essa escrava, recebendo essa ordem, sabendo da promessa que Abraão tinha de Deus, pai de uma grande nação. Ela deve ter pensado, meu filho vai ser o pai de uma grande nação. Só que o plano de Deus não era assim.
O plano de Deus é superior à ideia dos homens. A brilhante ideia de Sara trouxe foi confusão, porque Ismael se tornou até os dias de hoje o grande inimigo de Isaac. Isaac foi o filho do milagre, que nasceu da sua mãe Sara, com o seu pai Abraão, depois deles velhos. E Sara já não podia mais gerar filhos porque ela já tinha passado da menopausa. Mas houve um milagre naquele ventre. Houve um milagre no corpo do Abraão e no corpo de Sara, e ela gerou o seu filho na velhice. Isaac, que foi o pai de uma, que foi a sequência da geração de Abraão, que seria o pai de uma grande nação. Só que Agar ficou com aquele filho, e aquele filho mais velho não herdou. Não foi bem como ela imaginou que seria. E ela começou a ficar com raiva do filho de verdade. Seu filho Ismael começou a ser um estorvo, talvez até um perigo para o menino. E aí Sara falou: eu não quero que fique junto do meu filho, não. Manda embora essa escrava. E aí Deus fala com Abraão: manda, faça o que a sua esposa está falando, que eu tenho planos para esse jovem, para Ismael. E assim Agar foi expulsa da presença de Abraão com o seu filho Ismael. Essa mãe ficou solitária com seu filho, como se fosse uma mãe solteira, porque ela não tinha mais o pai da criança junto dela. Mas quando ela pensou que eles iriam morrer de fome, Deus manda recado para ela: vai, fica firme, que eu farei uma grande nação desse seu filho. E aí ela abriu os olhos e viu um poço de água. E ali eles beberam da água, e ela caminhou mais um pouco, até que ela conseguiu criar o seu filho. Ela conseguiu chegar a algum lugar onde ela pôde ter condições para criar. Então, mesmo que você seja uma mãe solitária, não tenha o seu marido junto, creia que Deus pode te ajudar. Se volte para Deus. Crie seu filho debaixo da orientação divina. Tenha fé de que Deus tem o melhor para você. Não fique com medo. Não fique olhando as circunstâncias. Se errou no passado, se aconteceram coisas desagradáveis, a palavra de Deus fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus pode fazer coisa nova na sua vida e na vida do seu filho ou dos seus filhos. Você que é uma mãe solitária, não tenha medo, porque Deus promete cuidar dos seus filhos. Mas você só se torna filho de Deus através de Jesus, que ele foi o primogênito. Ele veio como unigênito, mas ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos. Então, você se torna filho de Deus através de Jesus. Então, crie seus filhos no temor de Deus, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Não tenha medo. Assim como Agar teve resposta, e ela e seu filho sobreviveram naquele deserto e tiveram condições para ter uma vida com progresso. Porque a palavra de Deus diz que Ismael cresceu e virou o pai de uma grande nação também. Agora, o que dizer de Maria?
mãe de Jesus. Quer maior graça do que essa? Um ventre abençoado. Gálatas 4, de 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Maria que estava noiva, não estava casada, estava noiva, uma virgem, uma jovem virgem. E vem o Espírito Santo sobre ela, concebe um filho, com a permissão dela. Porque foi feita essa proposta e ela falou, seja feita conforme a vontade. Ela aceitou aquela incumbência, aquela honra. Só que aquela honra vinha com obstáculos, porque ela não tinha casado. Ela estava agora grávida do Filho de Deus, de forma milagrosa. A sua barriguinha foi crescendo. Como falar isso para o seu noivo? Aí Deus, através de um sonho, fala com José: receba Maria como tua esposa, pois o que está dentro dela é filho do Deus Altíssimo. José teve a honra de criar o Filho de Deus, mas Maria teve maior honra de gerar, de nutrir, de cuidar, de educar o Filho de Deus. Que honra maravilhosa para essa mulher. Está lá o Cântico de Maria, depois leiam vocês, um lindo Cântico de Maria, agraciada, bendita entre as mulheres. Ela sabia a honra que ela tinha recebido. E ela observava no dia a dia a mão de Deus. Ela observava a graça que Deus colocava sobre a vida de Jesus. E ela foi vendo tudo aquilo. E foi percebendo o plano de Deus na vida daquele homem que com 33 anos, completos, maduros, ele foi e se sacrificou. Então, que sejamos como Maria e percebamos, fiquemos observando e cuidar dos nossos filhos com o carinho que Maria cuidou de Jesus. Observando, protegendo, da mesma forma. Temos aqui um exemplo de mãe agraciada e honrada, que procurou ter uma vida correta, porque ela tinha recebido uma graça. Aliás, ela recebeu a graça porque ela já tinha uma vida honrada e continuou honrando a Deus no seu dia a dia. Então ela sabia quem temia. Que possamos ser como Maria. Agora, num tempo mais moderno, temos Joanna Wesley, que foi a mãe de John Wesley, um grande pregador. Essa Joanna Wesley, ela teve 19 filhos. E ela tinha tempo, ela coordenava a vida dela de uma forma tão assim, precisa, que ela conseguia orar e ensinar cada um deles. E mesmo assim, havia um momento em que os filhos sabiam que não podiam falar com a mamãe, porque ela reservava um período de oração, onde ela se fechava dentro do quarto, e toda a casa sabia que não podia interromper a mamãe naquele horário, porque ela estava falando com Deus.
E essa Joanna Wesley, nesse momento dedicado a Deus, ela se abastecia em Deus para ter sabedoria, disciplina espiritual, para poder cuidar de seus 19 filhos. 19 filhos. E poder dar atenção para cada um deles. Então, aqui na vida de Joanna Wesley, a gente vê a importância da oração e do estudo da Bíblia. Orar é falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falando conosco. É a palavra, é a carta de amor que Deus deixou, é a bússola, é a orientação. Então, Joanna Wesley deixou esse legado da sua vida para que possamos ter como exemplo também. Agora tem uma outra mãe, a mãe de Agostinho de Hipona. Esse Agostinho também foi um grande pregador. Só que essa mãe passou 30 anos orando por esse filho. Porque antes de Agostinho ser um grande pregador, ser um grande homem, uma influência na sociedade, ele era um devasso, um mundano, que vivia nas noites. Ele não era um bom exemplo para ninguém. E essa mãe, mesmo assim, orava, clamava a Deus pela vida de seu filho. Foram 30 anos orando por seu filho, até que Deus trabalhou na vida desse homem, até que esse homem foi convencido dos seus pecados e se voltou para Deus e se tornou o grande Agostinho de Hipona. E Ambrósio, ele fala sobre essa mãe e sobre esse filho. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Ambrósio falando dessa mãe, tantas lágrimas derramadas, ele não podia perecer. Cada lágrima dessa mãe foi colocada num odre e recebida diante de Deus. As suas lágrimas foram recebidas perante Deus. Então veja a importância de uma mãe de orar por seu filho. Não importa o tempo que passe, continue orando e Deus vai honrar a sua oração. Então, para terminar, precisamos criar nossos filhos para o Senhor. As nossas vidas e as vidas dos nossos filhos precisam de ter propósitos. Muitos jovens hoje em dia estão sendo criados com muitas facilidades e ficam sem propósito na vida. Estão com medo de enfrentar a vida porque querem ficar debaixo do conforto do papai e da mamãe. Mas assim como a mãe águia, quando seus filhos já estão grandes, ela começa a tirar a fofurice do ninho, aquelas peninhas fofinhas. E embaixo tem pedras para o ninho não voar. Então a mãe começa a tirar aquelas peninhas fofas e vai deixando só a pedra. O ninho começa a ficar incômodo. Então os filhos, eles precisam de, em algum momento, o ninho que fique incômodo para eles saírem para voar. Os nossos